Bom dia, gente. Hoje nosso papo é diretamente da cozinha. Nosso viver com sentido nos ajuda a repensar um pouquinho sobre a nossa caminhada, a nossa vida e vai dando um pouco da possibilidade da descoberta do ser humano na nossa realidade. Como hoje eu tenho um monte de coisa por fazer, eu pensei de que não seria diferente a nossa conversa diretamente aqui da cozinha. Não vai ser uma receita para alimentar o corpo, mas vai ser uma receita para poder alimentar o próprio espírito, né? Hoje nós queremos conversar um pouco daquilo que eu havia falado na sessão passada, na nossa conversa passada, né, sobre religião e psicologia. E que é um pouco essa questão da espiritualidade, confissão e terapia, né? Nossa situação atual apresenta uma unilateralidade em relação à religião, mas também em relação à psicologia. O campo negligenciado que nós pensamos entra na sombra e não raro torna-se causa de conflitos e de dificuldades. Isso se deve ao fato da gente ter que se perguntar, né, o que é realmente religião e o que é realmente psicologia, né, o que nós podemos pensar. Oi, Elaine, um abraço. Vocês estão vendo que aqui eu estou conversando e preparando o almoço, né? As religiões dão normas que regulamentam a vida interpessoal e definem a posição das pessoas na concepção do universo. Portanto, a religião tem a ver com o dar sentido, ao passo que a psicologia pergunta pelas condições cientificamente compreensíveis dessas normas, pelos conflitos que ocorrem por causa da diferença das normas e pela possibilidade de o indivíduo lidar com elas. É interessante porque o fundamentalismo religioso não gera em nós uma liberdade, mas gera em nós consequências desastrosas. Quais são as consequências? Justamente o sentimento de culpa, muitas dependências, muitos sofrimentos pessoais, e na verdade Jesus Cristo nos deixa essas normas para nós nos sentirmos livres, não nos escravizarmos e nem escravizarmos ninguém através das normas, através da religião. É certo de que nós estamos falando aqui sobre a visão que se tem entre a psicologia e a religião. Alguns outros comentários, posicionamentos vão dizer de que a religião nos escraviza, né? Depende de como você se coloca nesse contexto e nesse meio, né? De uma maneira mais crítica e questionadora, ou de uma maneira passiva e quase que resignada diante de várias questões onde a religião nos coloca. Eu me recordo de um professor de moral que dizia assim, olha, dizer de que vão se salvar somente aqueles que professam a sua religião, isso é muito bom, isso é fácil, né? Mas o que vem a ser professar a religião? Uma vez que a Sagrada Escritura diz, a fé sem obras é morta. Há muitas pessoas que não têm uma religião, mas que têm ações maiores do que aqueles que têm uma religião. E aí esse professor diria assim, olha, o sociólogo Herbert Souza, que trabalhou essa questão da fome zero, preocupado com aqueles de situação de rua, situações deploráveis, e que institui uma ação social nacional e que vai adiante, né?
era uma pessoa que dizia ser ateu, que não acreditava em Deus. E esse professor de moral falou assim: e aí, como é que fica? Será que ele se salvou, se salva, vai estar no céu ou vai se perder se ele teve ações concretas, né? Mesmo dizendo não acreditar em Deus. Bom, enfim, são esses questionamentos que nos levam a tê-los também dentro dessa postura, né? A tarefa da psicologia é, pois, encontrar sentido. Um exemplo: as religiões dizem que não devemos mentir. A psicologia pergunta: por que uma pessoa mente? Por que a pessoa que foi vítima de mentira perde a confiança na pessoa que mentiu? Por que alguém gosta de exibir-se e um outro gosta de mostrar-se menos importante do que na realidade é? A religião, por sua vez, é em parte objeto de investigação psicológica. Isso não quer dizer que a religião em si seja objeto da pesquisa, mas sim os padrões de comportamentos e atitudes dos fiéis individuais e do grupo da comunidade fiel. Na verdade, esses que são os objetos de pesquisa da própria psicologia. Eu diria que é aquela grande preocupação que eu tenho, né? Se a gente... tema de um livro que eu estou aí propondo, né? A experiência pastoral no divã. Quem que estaria no divã? São todos nós que fazemos essa nossa experiência de sermos agentes de pastoral. E por quê? Muitos de nós trazemos questões, quando nos envolvemos dentro das pastorais, que expressam um pouco das nossas loucuras, das nossas carências, dos nossos medos, das nossas inseguranças, e que refletem na vida da comunidade pela postura que nós assumimos. Então, é preciso que às vezes nós nos avaliemos, e a psicologia surge nesse contexto como uma forma de avaliar o comportamento de muitos daqueles que assumem esses trabalhos. Por que alguém desenvolveu uma fixação na área religiosa, tornou-se dogmático e criou preconceitos? Por que desejaria que alguém jogar para o alto todos os conteúdos e formas de religião? Por que existe hoje uma tendência de tratar a religião como tabu mais do que a sexualidade no passado? Por que alguém fica balanceado, indeciso, qual junco ao vento entre várias concepções religiosas e não se identifica com uma religião? São os questionamentos que a psicologia faz, justamente para nos levar a entender esse contexto. A relação entre religião e psicologia vai ser melhor explicada mais adiante quando tratarmos das possibilidades de desenvolvimento da pessoa. A pessoa se desenvolve na medida em que adquire um relacionamento consigo mesma, com seus pais, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com as outras pessoas em geral, com sua profissão e, finalmente, com a sua religião. Toda pessoa se desenvolve de uma forma ou outra nestas áreas. Elas pertencem à realidade de nossas vidas. Essas áreas são funcionalmente dependentes entre si. Se alguém tiver dificuldade numa área, por exemplo, na profissão, isso pode transferir-se para o seu casamento, para a sua vida na igreja, pode influenciar o relacionamento com as outras pessoas e pode fazer com que a abandone a religião. Também as decepções sofridas com os pais podem ser transferidas para a religião. Então a gente fala assim, olha o envolvimento, né? Nós dizemos a interdisciplinariedade que deveria de existir nesse contexto religioso e talvez nesse olhar nosso de cristãos com relação aos irmãos e às irmãs que participam na vida das nossas comunidades, na vida das nossas igrejas. Por quê? Diria de uma maneira sistêmica de que
Nós vivemos num ambiente, numa realidade, e vivemos com o pé no chão, imbuídos, envolvidos, mergulhados na nossa realidade. Essa é a proposta. Não tem como dizer aqui eu sou cristão, aqui eu sou pai de família, aqui eu sou esposo, aqui eu traio, aqui eu sou filho, aqui eu sou... Não, calma aí. Muitas das minhas questões ou dos papéis que eu ocupo envolve eminentemente os espaços que eu estou ali transitando. Então há muitas pessoas que estão lá decepcionadas com determinadas situações e que trazem essas situações para a vivência da vida da comunidade. Há algumas pessoas com as quais eu converso na vida da comunidade e às vezes são taxativas, são, eu diria de que sem muito diálogo, elas já chegam afirmando e dizendo do jeito que querem as coisas, do jeito que deve ser, e intolerantes até no contexto da religiosidade, da convivência com o outro, só cria problemas, essa questão toda. Eu falo assim, olha, essa pessoa é retrato da vida que leva. Ela é retrato da própria família, da criação que teve. É o capítulo anterior que fala assim, como é essencial que os pais percebam de que eles vão formar e vão dar todos os traços daquilo que se deve viver enquanto adulto na vida da sociedade. E é verdade. Então, nós retratamos tudo aquilo que nós vivemos na vida da família, trazemos, né? A religião entre religião e psicologia vai ser melhor explicada quando nós formos aprofundar a pessoa, se desenvolvemos na medida em que adquire um relacionamento com os outros. Daí é o que nós havíamos dito. Toda pessoa se desenvolve de uma forma ou outra nessas áreas de relacionamento pessoal e interpessoal. Elas pertencem à realidade de nossas vidas. Essas áreas são funcionalmente dependentes entre si. Se alguém tiver dificuldade numa área, por exemplo, na profissão, isso pode transferir-se para o seu casamento, para a sua vida, na igreja, na religião. É um autor aqui interessante que ele traz um exemplo. Meu pai sempre foi injusto comigo. Como posso agora acreditar em Deus? Aqui Deus é confundido com o pai, com a imagem de pai. Mas as dificuldades na área religiosa também podem influenciar as outras áreas. Um paciente disse o seguinte: não acredito numa vida após a morte, por isso dá tudo na mesma. Estes exemplos mostram a conexão funcional das várias áreas do desenvolvimento humano. No sentido mais exato, não há psicologia sem religião ou cosmovisão. Sempre que procuramos definir o objeto da psicologia, acrescentamos sem perceber elementos de uma cosmovisão. Consideramos, por exemplo, a pessoa como máquina de reação a estímulos, ou como ser sujeito a impulsos que precisam ser constantemente domados através de normas sociais. Consideramos a pessoa como produto de sua hereditariedade, como portador de seu livre-arbítrio ou como produto de seu meio ambiente. Tratamos a pessoa de acordo com a concepção que dela temos. É necessário somente que tenhamos clareza sobre os panos de fundo cosmovisuais e religiosos de nossa concepção da pessoa humana. Vocês lembram de que isso é uma expressão muito bem usada nas nossas conversas, né? Quando eu estou diante do outro, eu vejo o outro, eu ouço o outro, mas o que se encontra por detrás da fala do outro, né? O que se encontra por detrás da educação, da aparência que o outro me apresenta? Então, isso que nós chamamos de cosmovisão.
é ver além daquilo que se apresenta diante de mim, né? O contexto, o relacionamento, o ambiente, o envolvimento da pessoa em tantas outras realidades e que marca o caráter, que marca a vida dela. E às vezes a gente fala assim, não, vou lá conversar com o outro. E a gente conversa com a pessoa de maneira ingênua, né? Achando que a pessoa vai acreditar, vai se encantar com a embalagem. Eu passei por isso quando eu estava no ginásio, né? Um professor, naquela brincadeira de amigo secreto, foi um professor de matemática quem havia tirado meu nome, e no dia lá da apresentação do amigo, esse professor chegou com a caixa de geladeira, né? Embrulhada para presente. E aí, bom, meu amigo secreto falou, e era eu. Fiquei todo encantado. Meu presente era o maior de todos. De repente, eu abri uma caixa de geladeira. De repente, eu abri uma outra caixa de uma geladeira menor. De repente, eu abri uma caixa de fogão. Fui abrindo uma caixa não sei o que lá. E fui abrindo até que lá de dentro eu tirei uma caixinha de presente desse tamanho, uma caneta. Ou seja, não se impressione com a aparência. Quando as pessoas se colocarem na tua frente, diante de você, né? Tente perceber o que se encontra por detrás daquela aparência, né? A essência do outro. Segundo a minha experiência, a desesperança e o sentimento de falta de sentido torna-se quase uma doença cultural. O sentimento de desespero também se manifesta mesmo quando alguém conseguiu temporariamente fugir dele através de uma intensa atividade, solidão ou doença. Uma pergunta que os clientes e pacientes que sofrem de depressão e desespero sempre fazem é sobre o sentido da vida. Há uma expressão aqui que é de Sartre. Ele fala o seguinte, olha, Sartre coloca que o homem autêntico é aquele que se submete à conversão radical através da angústia, assumindo a sua liberdade. Não como pastor do ser, mas como a causa do existir no mundo e como a fonte única desses valores, a inteligibilidade no mundo. Ou seja, o ser humano precisa ser sujeito de si mesmo, da sua vida, e conseguir se enxergar. É o que nos falta às vezes, esse enxergamento, né? A gente se perceber. Como já dissemos, a religião aborda o lado do dar sentido. Podemos constatar sempre de novo que onde parecem prejudicados a confiança, a esperança e o sentido, também está prejudicada a relação com a religião e a igreja. Aqui desempenha papel importante uma série de mal-entendidos. E aí é interessante, né? Nem sempre a gente pode ir dando explicações para tudo que aparece, principalmente nesses meios virtuais, né? Às vezes a gente sofre alguns ataques, a gente tem que perceber o seguinte: epa, calma aí, peraí, não vão responder não. Não sei quem está atacando, qual é a razão do ataque, qual é a formação, da onde que vem, com que embasamento. Então, às vezes, o silêncio é a melhor forma de sobreviver. E isso não significa que mais tarde eu possa, quando menos a pessoa esperar, dar uma intervenção que faça com que a pessoa reamadureça ou pense em relação a si próprio, né? Eu falo que a resposta ela vem de imediato. Só um momentinho. Então a gente precisa pensar com relação a isso. Nós não podemos ter, na verdade, essa impressão de pensar que devemos acreditar em tudo e responder a tudo. O primeiro mal entendido da fé, religião e igreja, que a gente vai pensando. O segundo, o mal entendido de um destino determinado e condicionado. Terceiro, o mal entendido daquilo que é herdado e adquirido. Quarto, o mal entendido de morte.
Consequência: a religião é como um remédio que atua de maneira apropriada para a essência da pessoa humana, mas só tem sentido se corresponder às exigências e necessidades humanas e se levar em consideração o desenvolvimento, o princípio do tempo, a realidade e a unidade. Quando uma religião entendida erroneamente levar a distúrbios, fixações, estagnação do desenvolvimento e rigidez na defesa intelectual, então ela deve ser considerada tolice. Eu sempre tive a grande preocupação de falar nesses grupos que apresentam distúrbios, fixações, estagnações. Era a grande preocupação de dizer: olha, vocês não ajudam, vocês não são remédio na vida das pessoas, mas vocês fazem com que as pessoas se tornem mais doentes. E muitas das vezes consigam se construir na fantasia de vocês. São pessoas que, no fundo, revelam certas caricaturas como companhia de seguros. Ou seja, elas acham que vão ser aquilo que não são. E, às vezes, querem que os outros acreditam, muitas das vezes, na fantasia, na doença delas, para também se encontrarem com Deus. Mas quando aquilo desmorona, eu vou desmoronar o outro também. E às vezes a pessoa está tão mergulhada na fantasia, na loucura dela, que ela não se permite perceber. Creia em Deus e amarre bem o seu camelo. Os fiéis venham em bandos para ouvir a palavra do profeta Maomé. Um homem ouvia com especial atenção e piedade, orava com grande fervor e ao anoitecer despediu-se do profeta. Mal havia saído, voltou e gritou com voz excitada: Senhor, hoje de manhã vim montado no meu camelo para ouvir suas palavras, profeta de Deus. Agora o meu camelo sumiu. Não há vestígio dele em toda a redondeza. Eu fui obediente, prestei atenção em cada palavra sua e confiei na onipotência divina. E agora, Senhor, o meu camelo se foi. É esta a justiça divina? É esta a recompensa de minha fé? É este o agradecimento de minha oração? Maomé escutou essas palavras desesperadas e respondeu com um sorriso gentil: creia em Deus, mas amarre bem o seu camelo. É interessante isso, né? Pode a ciência desvendar positivamente as causas mais profundas da falta de sentido. As ciências procuram muitas vezes dar a impressão de basear seus postulados e conclusões na sã compreensão humana, que seria acessível igualmente a todas as pessoas saudáveis. Este autoconceito desconsidera o fato de que as decisões prévias de uma ciência, seu campo temático e as questões que coloca e seus métodos dependem de pressupostos históricos sociais, de cosmovisão e religião. Aconteceu que os membros de uma família acadêmica tomaram consciência do que significava para eles a atitude para com a religião que haviam adotado sem refletir. Surgiu um verdadeiro conflito na família, porque o rapaz de 24 anos queria casar com uma moça católica. Apesar de declarar que não eram mais adeptos da tradição de sua fé protestante e que julgavam ser a igreja uma tolice, a diferença religiosa tornou-se de repente um problema para os pais e irmãos do rapaz. Ao escolher o tema da terapia, poderia ter me restringido ao problema da separação, que sem dúvida tinha algo a ver. Fomos um pouco mais adiante e tentamos com a família seguir o desenvolvimento dos conceitos religiosos. Todos, com exceção do renegado, eram unânimes que não se podia confiar nos católicos.
Tanto quanto era possível lembrar, não teria havido nenhum casamento com católico no passado. Por meio de um minucioso trabalho de detetive, as raízes do conflito foram examinadas até alcançar a geração dos avós. A árvore genealógica, esquecida há muito tempo, foi trazida à luz. Mostrou que os pais eram descendentes de huguenotes. O bisavô, por parte do pai, havia sido um dos vários pastores protestantes que constatavam da crônica familiar. Tinha sido um verdadeiro campeão da fé protestante. O avô fora comerciante e um bom cristão que frequentou regularmente a igreja. A vinculação com a igreja havia sofrido um afrouxamento por parte dos pais. Deixaram que seus filhos fossem batizados e confirmados, mas de resto consideravam a religião no sentido de Vicente como uma mentira viva. Contudo, a aversão ao catolicismo, cortado da religiosidade original, teve sua origem nos antepassados que foram expulsos pelos católicos e, em conexão com o problema da separação que a família estava experimentando, tornou-se um combustível de conflito agudo. Depois que esta tradição familiar foi trazida à luz, foi mais fácil entrar no problema da separação, que agora não foi mais ofuscado pelo conceito do ódio aos católicos. As principais linhas dessa árvore familiar de conceitos foram as capacidades atuais, fé, religião, contado, justiça e honestidade. Muitos desejos, reivindicações e reações que, à primeira vista, parecem não ter base, podem ser reconstituídos em termos de árvore familiar de conceitos, onde de repente adquirem sentido. Acontece apenas que esse sentido está atrasado por gerações e só é resgatado tardiamente. Por isso, a ciência como descoberta de sentido. Na psicologia, para poder ajudar essas questões da aversão, nesse exemplo que nós temos, ela surge como a ciência que vai desvendar aquilo que está amarrando a possibilidade do sujeito de se abrir ao diálogo da multiplicidade. A gente fala que dentro de uma comunidade nós vivemos a unidade, a singularidade na multiplicidade que causa a unidade. Ou seja, eu tenho que saber que são pessoas diferentes, das suas várias formas de ser, de agir, mas que aquilo dali não deve afetar a minha singularidade. Para não afetar a minha singularidade, eu tenho que me colocar ali aberto com a possibilidade de aprender e de ensinar, mas nunca querer só ensinar e nada adquirir para a minha aprendizagem. Senão eu vou criar conflitos dentro do contexto familiar, dentro do contexto da vida de comunidade. E é o que nós vemos. As pessoas se colocam tão fechadas, tão doentes nesse ciclo da vida da comunidade e que eles acabam criando certos conflitos dentro da religiosidade. E aí nós perguntamos assim, olha, mas então por que Jesus Cristo veio dizendo, e nós celebramos esse dia, que todos que sejamos uma só nação, vivendo acima de tudo a unidade? Por que a gente não consegue viver a unidade? Talvez porque nos falte a autenticidade para com a religião que nós professamos, e a autenticidade para com a palavra, e a autenticidade para com a Eucaristia que nós recebemos. Eu diria de que a primeira impressão que causa, não falo em todas, pense bem em relação a isso para não dizer de que eu estou generalizando. A primeira impressão que causa no contexto religioso é de que nós vivemos muitos vivem num verdadeiro palco, encenando. Agora eu sou cristão.
Então eu tenho que me comportar, tenho que perdoar, tenho que amar, tenho que desejar a paz de Cristo, tenho que ser perfeito. É tudo muito bonito, Pai Nosso, Ave Maria, o terço, o culto, a missa, a celebração. Eu preciso ser ali. Terminado aqui, agora eu sou, desculpe a expressão, o diabo na vida da comunidade, na vida dos outros, porque eu não estou no espaço sagrado. Eu estou no espaço profano, no meu espaço, né? E eu não estou nem aí com o outro, não estou preocupado. Então nós falamos assim, olha, é o adoecimento, porque demonstra nada mais, nada menos de que não há autenticidade. O que há, na verdade, são papéis que se cumprem nesse palco, nesse teatro. É bom que nós pensemos em relação a isso. Eu, quando atendo determinados pacientes, e eu já falei isso para vocês, e que as pessoas me procuram e eu faço questão, você está me procurando para quê? Aí como um psicólogo, pedido para eu procurar um psicólogo, e chega ao final, tem jeito de você me dar absolvição? Não, você procurou, foi um psicólogo. Você não queira tentar amenizar, e muitas das vezes eu falo de que são pessoas que dizem de que querem absolvição, dá a impressão assim, para poder justificar, bom, ele me dando absolvição, vou ter que pagar a sessão, porque eu falo que eu vim aqui para poder me confessar. Então, eu vejo muito isso, e já sofri isso, né? As pessoas me procurarem como psicólogo e depois sair dizendo para os padres, para alguns outros padres, olha, eu fui me confessar com o padre fulano e ele cobrou a confissão. Não. No entanto, que hoje as pessoas que me procuram, tendo em vista essa confusão, olha, você vai ter que assinar aqui comigo um contrato de que você me procurou justamente para fazer a terapia, a fim de que você arque com os teus atos, com a escolha. Não fui eu que te procurei, foi você que me procurou enquanto profissional. Aí já fala de que começa o primeiro passo para que a psicologia me ajude a enxergar o papel que eu ocupo e as funções que eu exerço, que estejam bem claras, mesmo que isso me incomode, mas eu preciso ser claro e sincero comigo mesmo, a fim de que eu seja sujeito das minhas escolhas e não deixe me padronizar e nem cair na loucura que me faz escravizar a ponto de ficar relegando aos outros os caminhos e os acontecimentos que não deram certo na minha vida. Foi Deus que quis assim, foi fulano que me obrigou, não tem nada disso. Seja sujeito da sua vida. Você, na verdade, é fruto das escolhas que você faz. Então saiba escolher e assuma com maturidade as tuas escolhas. Não jogue a culpa na igreja, não jogue a culpa na religião, não jogue a culpa naquele teu coordenador, não jogue a culpa no outro. Assuma a tua responsabilidade, seja maduro. Depois, na próxima amanhã, nós vamos conversar um pouco sobre a onipotência da razão e a importância da capacidade de conhecer, de se conhecer, para que possamos assumir os nossos papéis como cristãos e sujeitos que somos na nossa própria vida. Um abraço, vocês viram de que aqui a gente conversou um pouquinho, descasquei um pouco de legumes, agora vou fazer meu almoço, né? Que daqui a pouco chega a visita. Um abraço a todos, muito obrigado pela paciência.